Olá, caros alunos do SAGE, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade a mais uma videoaula do módulo 2 de matemática do sexto ano do ensino fundamental. Então, o assunto que nós vamos estudar agora será a área de figuras planas. E, por definição, a área corresponde à região interna da figura, limitada por seus lados. Então, considerando um quadrilátero, um quadrado, por exemplo, onde todos os seus lados são iguais, a área corresponde a toda a região interna limitada, ou seja, tendo como fronteira os seus lados. Então, a área corresponde a essa região dentro da figura. Então, para um quadrado que possui lados 1 metro, todos os seus lados correspondem a 1 metro, temos como área, medida da região interna, a área de um quadrado, podendo ser calculado pelo produto dos seus lados, a multiplicação dos seus lados. Então, para um quadrado que possui lado de 1 metro, a área corresponde a 1 metro vezes 1 metro, que vai dar 1. Porém, multiplicando as unidades, metros vezes metro, nós vamos ter a unidade de área como sendo metro quadrado. Bom, então a unidade padrão para se medir área é o metro quadrado. Então, novamente, considerando aqui o quadrado de lado 1 metro, todos os lados do quadrado medindo 1 metro. E ao traçarmos a diagonal de um vértice ao outro vértice, ou vértice oposto, então estamos dividindo, separando esse quadrado em dois triângulos, como podemos ver aqui na figura. Então, separei o quadrado, dividi o quadrado em duas partes, que cada parte corresponde a um triângulo. Então, como a área do quadrado, nós vimos, corresponde a 1 metro quadrado, a área de cada triângulo desse vai ser a metade de 1 metro quadrado. Então, a metade de 1 metro quadrado, a gente sabe que a metade de qualquer valor é dividir por 2. Então, fazendo a divisão de 1 metro quadrado por 2, nós teremos que cada triângulo corresponde a 0,5, né, ou 5 décimos, metade da área do quadrado. Então, cada triângulozinho desse corresponde a 0,5 metros quadrados. Bom, então, outro ponto que é importante se comentar é que o metro quadrado é a medida padrão para se medir área. Porém, como nós vimos lá nas medidas de comprimento, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, no caso aqui da área da superfície do metro quadrado, também teremos os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado, né, que corresponde aos mesmos. Porém, todos vão ter aqui o elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, todas as unidades de múltiplos e submúltiplos do metro, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, para realizar conversão de uma unidade para outra, de um múltiplo para um submúltiplo ou vice-versa, assim como nós vimos lá nas medidas de comprimento, vai ser o mesmo procedimento. Porém, aqui, como podemos ver, como o múltiplo está ao quadrado, no caso da multiplicação, vai ser por 100. Cada casa que se desloque para transformar para outra unidade, se for no sentido da esquerda para a direita, realiza-se uma multiplicação por 100. E se for no sentido da direita para a esquerda, realiza-se uma divisão por 100. Então, todo o procedimento é o mesmo, como nós vimos lá nas unidades de comprimento. Bom, então vamos ver os exemplos. Então, lá na página 21 do módulo, temos o exemplo que pede para calcular a área das figuras geométricas planas abaixo. Então, temos aí os exemplos A, B e C, e essas figuras estão divididas em quadrados menores, né, onde cada quadradinho tem lado 1 metro por 1 metro, né, todo quadrado tem lado 1 metro, que forma essas figuras. Então, calcular a área de uma figura é você descobrir quantos quadradinhos de 1 metro quadrado cabem dentro dessa figura. Então, se você somar
todos os quadradinhos que estão formando, né, a região interna, né, a região de dentro da figura, você vai descobrir a área. Então é bem simples, né? Então aqui no item A, separando aqui o item A, nós observamos que cada quadradinho, como foi dito, tem área 1 metro quadrado, lados 1 metro. Então vamos contar quantos quadradinhos possui essa figura. Então logo aqui nós verificamos 2 quadradinhos. Aqui 3 quadrados. Aqui 4 quadrados e aqui 5 quadrados. Então a área dessa figura, basta somar quantos quadrados de 1 metro quadrado, de área 1 metro quadrado, possui internamente dentro dessa figura. Então, somando tudo, 2 mais 3 mais 4 mais 5, corresponde a 14. Logo, a área dessa figura geométrica é de 14 metros quadrados. Bem simples, né? Bem, o item B, usamos também o mesmo raciocínio, né? Descobrir quantos quadradinhos de área 1 metro quadrado formam essa figura, a região interna dessa figura. Então vamos lá, né? Então é bem simples verificar que quadrados inteiros ou completos nós temos 6, né? Porém nós temos uma regiãozinha aqui, ó, que é só o triângulo, né? Que, como nós vimos, corresponde à metade da área de um quadrado. Então, como temos 6 quadrados inteiros, 6 quadrados completos, então vai ser 6 mais uma metade. Então, essa soma corresponde a 6 mais 0,5. Já vimos que a metade pode ser representada pelo número decimal, 0,5. Então, realizamos a soma de 6 mais 0,5. Né? Então, você soma aqui o número que está antes da vírgula, no caso aqui 6 mais 0, que dá 6. Como 6 não tem nenhum número depois da vírgula, você só repete o número depois da vírgula. Né? Bota a vírgula e repete o número, que é o 5. Então, 6 mais 0,5 fica bem simples, corresponde a uma área de 6,5 metros quadrados. Muito bem, então, prosseguindo aqui no item C, o mesmo raciocínio, calcular a área da figura. Então, temos aqui alguns quadrados de 1 metro quadrado, completo, inteiro, né? E aqui observamos 2 metades da área de 1 metro quadrado. Então, como ficaria, então, essa soma ou cálculo dessa área? Né? Então, já vimos aqui que quadrados inteiros temos 8, né? 8 quadradinhos com a área de 1 metro quadrado. E 2 metades, cada uma medindo 0,5 metros quadrados. Então, 2 metades, como vimos, ao traçar a diagonal em um quadrado de lado 1 metro quadrado, nós dividimos esse quadrado em 2 triângulos. Então, quando a gente junta, então, soma 2 metades, nós vamos ter justamente o valor 1. É isso? 1 inteiro. Então, temos 8 quadrados mais 2 metades, que corresponde a sua soma corresponde a 1 inteiro. Então, a área dessa figura geométrica vai ser 8 mais 1, que é igual a 9 metros quadrados. Então, a área dessa figura corresponde a 9 metros quadrados. Bom, então vamos ver mais uma questão. Essa questão está na atividade, na página 25, é a questão 4, que diz: um município determina que o valor de 1 metro quadrado de um terreno deve custar R$ 200. Se um determinado terreno nesse município possui 0,00012 km², quanto custará esse terreno? Então, é uma questão muito comum da parte imobiliária, né, onde um município determina que um determinado imóvel, um determinado terreno, casa, apartamento, custa um valor em relação ao seu metro quadrado. O metro quadrado mais caro da cidade é no bairro tal, né? Muito comum. Então, essa questão trata desse assunto, né? Então, temos que descobrir quanto é a área desse terreno e multiplicar pelo valor que está sendo discriminado aqui em reais. No caso, cada metro quadrado custa R$ 200. Bom, então, a princípio já podemos verificar que a área do terreno que nós
está sendo citado aqui na questão está na unidade quilômetros quadrados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, vamos lembrar lá do quadro de transformações de unidades, né, dos múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Então, como vimos, né, para multiplicar da esquerda para a direita, realizamos multiplicação por 100. Então, como nós estamos em quilômetros quadrados, vamos passar para metro quadrado, vamos multiplicar, então, o valor que está em quilômetro quadrado e multiplicar 3 vezes por 100. Então, logo teremos, né, 0,00012 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Bom, então, como já vimos, multiplicar por 10, 100 ou 1000, basta nós acrescentarmos a quantidade de zero à direita desse número, né? Então, vamos primeiro multiplicar aqui o 100 3 vezes, né? 100 vezes 100 vezes 100. Então, repetimos o número 1, né? Porque teremos 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E acrescentamos à sua direita a quantidade de zero. Como nós temos aqui 6 zeros, né? Cada 100 possui 2 zeros, então vamos ter à esquerda, à direita do número 1, 6 zeros. Então, vamos ter a multiplicação 0,00012 vezes 1 milhão. Né? 1 acompanhado de 6 zeros à sua direita, 1 milhão. Bom, então vamos então contar a quantidade de casas decimal do número e a quantidade de zeros. Então, no caso do número 0,00012, possui 5 casas decimais. E o número 1 milhão possui 6 zeros. Então, como já vimos, cada zero à direita do número elimina uma casa decimal. Então, como temos 6 zeros e o número decimal possui 5 casas, vamos usar primeiro 5 zeros do número 1 milhão. Usando 5 zeros do número 1 milhão, significa que eu vou deslocar a vírgula 5 casas, né, da esquerda para a direita. Quando você deslocar as 5 casas, você vai ter o número 12. Você eliminou todas as casas e vai ficar só o número 12. Andou 5 casas, deslocou 5 casas. E como você só usou 5 zeros aqui no número 1 milhão, significa que vai ficar um zero ainda à direita do número 1. Então, você vai ter o número 10. E a multiplicação passa a ser 12 vezes 10. E 12 vezes 10, todos nós sabemos que é 120. Logo, a área do terreno corresponde a 120 metros quadrados. Muito bem, mas ainda não resolvemos a questão, né? Ele quer saber quanto ele deve vender, quanto deve ser o valor de um terreno que possui essa área, né? 120 metros quadrados. Então, como já vimos, 1 metro quadrado corresponde a R$200. Como o terreno tem 120 metros quadrados, basta multiplicar 120 vezes 200. O valor total da área, 120 metros quadrados, vezes o valor em reais de 1 metro quadrado, que é 200. Então, 120 vezes 200, fica fácil, né? Você multiplica 12 vezes 2, que dá 24. Multiplicou os números inteiros, que não são zero, né? E repete a quantidade de zeros à direita do 24. Então, tem um zero aqui de 120 e 2 zeros aqui de 200. Então, tem um total de 3 zeros. Então, você repete 3 zeros aqui atrás. Logo, 120 vezes 200 corresponde a 24 mil. Ou seja, o terreno custará R$24 mil. E assim está respondida a questão. E o aluno deve marcar o item A.